Galera, depois de muita espera, finalmente a Marvel se antecipou e lançou o trailer de Shrek 5, Emancipação de Fiona. Quê? She-Hulk? Ih, rapaz. Putz, cara. Foi mal, galera, eu confundi. É trailer da She-Hulk, hein? Apareceu lá o Hulk do Mark Ruffalo pra caramba no trailer. A Gangue da Demolição, o Wong, até o Demolidor com uniforme clássico lá, vermelho e amarelo. Você viu isso? Por incrível que pareça, tem muita novidade. Por incrível que pareça, ok? Tem muita coisa também pra gente falar do trailer da série da She-Hulk. E eu vou fazer um desabafo com vocês também. Vocês estão preparados? Vocês estão? Vamos lá. Ele não quis dizer isso. Inês Transpeter aqui. Vamos lá, eu já sei, de prima eu já sei que vocês clicaram nesse vídeo aqui. Vocês estão querendo saber o que eu vou falar sobre o CGI, né? E olha, ó, o que eu vou falar não é nenhuma surpresa. Vocês já viram lá minha análise do primeiro trailer quando saiu. Nesse trailer agora, porra, não teve nada diferente, nada. Talvez um pouquinho mais de textura na She-Hulk, talvez, tá? Mas eu acho que nem isso, continua a mesma coisa, continua parecendo que a mão tá lá, sabe? Ah, Pedro, mas isso é por causa do Vale da Estranheza. Não é só isso não, galera. Tá mal feito mesmo, porra, parece a Magalu. Tá bonecão de CGI. Que é isso? Não dá não. Pra comédia, com certeza. Esse é o Hulk que eu tô vendo lá, ó. É esse o Hulk que eu tô vendo lá, pô. Fica aí, Hulk. É esse o Hulk que vocês querem? Se fosse uma série pastelona, tipo, sei lá, um filme dos Looney Tunes, ainda dá pra passar batido dos Looney Tunes da vida real, porque você aceita e liga aquela suspensão de descrença, porque é um filme bobo mesmo, é um filme pra ser bobo. Então se aparece o Looney Tunes, você tá lá sabendo que o Looney Tunes é palhaçada. Mas porra, She-Hulk tem um grau de realismo. A série se propõe a mostrar uma criatura real, uma mulher musculosa verde que tá ali. E é de verdade, tem que ter um realismo. Não é uma série pra criança, até porque tem muito teor sexual nas histórias da She-Hulk, a gente sabe disso. Tipo, tem muito conteúdo mais adulto ali. No primeiro trailer deu pra ver isso, inclusive. Então a série se propõe a ser realista, ter algo palpável, entendeu? Mas você tá vendo que a She-Hulk não tá lá. Não sei nem como é que fica isso, você está vendo que ela não tá lá, mas você entendeu. Não é um ser real, é um desenho, você está vendo isso. É o que eu falei, se fosse Looney Tunes, Pica-Pau, Pernal, porra, show. Mas não, é She-Hulk. Enfim, eu não vou ficar chutando cachorro morto. Tá todo mundo vendo como é que tá o CGI da série, ok? Não vou ficar falando sobre isso. Vamos falar agora sobre como que o trailer entregou um pouquinho do plot da série, tá? Bom, a gente tem de começo o Professor Hulk tentando ensinar a prima dele, a Jennifer Walters, né, a controlar a raiva. Ele quer ensinar ela a ser uma Hulk. E de certa forma eu acho que ele tava curtindo passar um tempo com ela, né? Que alguém igual a ele por perto, acho bacana isso. Porque claramente ela tinha muito mais controle que ele em tudo. Todos os testes de autocontrole que ela fez com o Bruce, pô, eram inúteis porque ela não precisa daquilo. Ela tem controle sobre a transformação dela. O Bruce tava com inveja de como ela controla bem os poderes. Mas não tinha razão pra ela ficar ali isolada. Ela queria era voltar pra vida dela de advogada. E ela vai voltar já famosa na internet, famosa na advocacia. Essa série vai servir pra mostrar pra gente tudo o que acontece com os super-heróis, aqueles vilões D da Marvel, sabe? Os classe Z, aqueles que ninguém nem lembra, nem sabe que existe. Sabe, que eles são ruins demais pra aparecer num filme. Tipo o Homem-Sapo. Pô, na boa, só na série da She-Hulk mesmo pra tu ver o Homem-Sapo, né? E se eu fosse teorizar o que tá acontecendo na série, eu diria que vão fazer uma ligação com a mitologia asgardiana. Tem um elfo bobo da corte fazendo bagunça no trailer. Minha teoria é de que ele deu as armas encantadas pra Gangue da Demolição. Esse aí que, porra, tão parecendo mesmo uma Gangue da Demolição que você veria na vida real. Tão bem diferentes das HQs, sabe? Não é como se fizesse diferença também, né? A Gangue da Demolição nos quadrinhos geralmente é feita de piada o tempo todo. Foi o que eu falei, vilões classe D. Não é como se alguém estivesse ligando pro que estão fazendo com a Gangue da Demolição no CM. Nos quadrinhos, eles também têm essa origem ligada à mitologia asgardiana. Eles são os vilões do Thor. Os poderes deles vêm do pé de cabra mágica do Destruidor, que é o líder do grupo. No CM, parece que vão dar uma upada, né, mágica nas ferramentas de uns pedreiros, e aí eles vão virar a Gangue da Demolição. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas dá pra perceber mesmo que vai ter uma ligação com a mitologia nórdica, por causa do elfo, da Gangue da Demolição, e até daquele grupo de apoio com um guerreiro que parece nórdico, e uma criatura mitológica lá. Por isso que o Wong vai se intrometer, tem uma parada mística rolando na série. Se bem que o Wong atualmente é o Mago Supremo, né? E ele tá indo atrás dos heróis, unindo eles. Ele é o Nick Fury dessas novas fases da Marvel. Ele tá fazendo a mesma função que o Nick Fury fazia antigamente. Aliás, o Wong tá brother até do Abominável, que tá colaborando bem. Saindo em rolê com o Wong, caindo nas graças do povo nas redes sociais. A galera tá adorando o Abominável. Pô, maneiro demais, né? Eu tô com a impressão que o Abominável vai ser o Hulk dos Thunderbolts. Vai ter uma versão malvada de cada Vingador nos Thunderbolts. Eu vou até fazer um vídeo explicando melhor isso aí, ok?
Mas enfim, eu não tô com expectativas altas pra essa série. Eu achei legal a She-Hulk quebrando a quarta parede. Ela faz isso nos quadrinhos pra caramba. Pô, das antigas. Já dos anos 80 ela fazia isso. Não é só o Deadpool que quebra a quarta parede nos quadrinhos, ok? Mas de resto, essa série tem tudo que eu venho reclamando há um tempo na Marvel. Mesma formulazinha, piadoca o tempo todo, personagens galhofa, pastelão pra caramba. A Titânia, que é a vilã da série, tá vestida igual uma cafetina. Negócio todo caricato, não dá nem pra levar isso a sério. O Hulk tá sendo ridicularizado como sempre. Pô, o Hulk fazendo calistenia, olha como é que eu sou forte. Mostrando o popozinho pro ar, ó. Vou até fazer, ó. É o que ele tá fazendo lá. O CGI tá ridículo de ruim, mas aí tem uma participaçãozinha especial pra camuflar todos os problemas da série. Todo mundo ficou animado com quem? Com o Demolidor aparecendo. Você pode ver, o trailer da She-Hulk, apareceu o Hulk, o pessoal cagou. Apareceu o She-Hulk, o pessoal cagou, né? Apareceu o Demolidor, uau, Demolidor, putz, galera, desculpa não estar animado pra essa série. Eu já imaginava que isso ia acontecer, porque, pô, Demolidor chegou no semi de volta. A série dele tá toda no Disney Plus. E She-Hulk é uma série sobre advocacia. Seria um crime não botarem o Matt Murdock, né? Lógico. De toda forma, eu gostei de ver ele pra caramba. Foi legal demais ver o uniforme dele novo, né, no semi. Que é uma referência ao uniforme clássico, vermelho e amarelo do Demolidor nas HQs. Ele começou assim. Tem uma galera falando mal do uniforme, mas de verdade eu me amarrei. Aquilo ali é quadrinhos puro, tá bem feito. Você pode discordar, não tem problema nenhum. Mas, porra, eu achei lindão pra caramba. O único problema é que ele vai aparecer nessa série aí. Não, tô brincando, vê lá, hein. Eu vou ver She-Hulk primeiro, antes de formar uma opinião, obviamente. Eu só tô dizendo que as primeiras impressões não foram tão legais. Não adianta também eu hypar pra tudo, né? Pô, não adianta. Eu tenho que passar pra vocês realmente o meu hype honesto. E eu vou sempre ser honesto com vocês. Esses trailers de She-Hulk são propaganda negativa. Não é possível. Mais desanima a gente de assistir do que animam. Eu tô errado nessa? Não. Pô, tu olha um trailer de Adão Negro, caraca, que trailer irado. Pô, bom pra caramba. Aí tu olha o Hulk, pô, levantando um popozinho pra lua, fazendo calistenia. Não, na boa. Pô, se bem que o Hulk pra fazer aquela posição tem que ser forte. Quem faz calistenia naquela posição é forte pra caramba, olha que loucura, hein? Pelo menos calistênico ele tá. Galera, o primeiro trailer da She-Hulk literalmente virou piada nas redes sociais. Eu tô prevendo que essa série vai ser mais uma que eu vou ter que ver a galera me falando: para de ser chata, Pedro, desliga o senso crítico, para de pensar muito, só desativa o cérebro e curte. Como? Consigo. Mas, bom, eu curto, no final das contas eu curto. Fazer esses vídeos com você é bom também. Mas, na boa, é brincadeira o negócio desse. Daqui a pouco eu vou ter que deixar o cérebro de molho na pia toda vez que eu for ver uma série do Disney Plus. Peter, desliga não sei o que, desliga isso, só curte. Porra, vou ter que me desligar. Eu vou ter que ver assim, ó. Aí tudo bem, aí eu vou conseguir. Mas, sinceramente, eu posso estar errado. A série pode ser um fenômeno. E eu, de verdade, ok? Eu espero que seja um fenômeno pra caramba. Porra! Eu quero que seja uma coisa espetacular, que a She-Hulk venha arrebentando, como ela arrebenta nas histórias em quadrinhos, tá? Aliás, a personagem pode ser maravilhosa. Eu só tô citando os vacilozinhos da série, essa coisa de ser piada, de zoar o Hulk, né? Pô, Hulk popozento. Então eu quero realmente que essa série seja um fenômeno, que a She-Hulk represente o que ela representa nas histórias de quadrinhos. Então eu quero que essa série me surpreenda. E você, ficou hypado com essa série? Comenta aqui embaixo. Bota aqui embaixo o que você tá afim de falar sobre essa série aí. Se inscreve aqui, ativa o sininho, pô, é importante você com o sininho ativado. Você pode ver, a gente tá cobrindo tudo, pegando tudo que tem nos quadrinhos e passando pra vocês. Porra, galera, vocês têm que estar inscrito aqui, senão você não fica manjando os assuntos nerdísticos. É uma equipe inteira mastigando todos os assuntos, trazendo pra vocês. Espero você no próximo vídeo, já com inscrição ativa, hein? Valeu, galera. Fui!